Bienvenidos a un nuevo episodio de What If y sí, este podcast de Ambition Loop que nos lleva a soñar, a inspirarnos, a conocer nuevas historias como siempre. Hoy le agradecemos muchísimo el tiempo en una agenda muy, pero muy apretada a Marcela Oliveira, comunicadora de 26 años, activista climática, que es la Youth Climate Champion de la COP30. Marcela, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Entiendo que hoy no necesariamente desde Brasil, pero desde Europa. Olá, agradeço o convite. Estou falando diretamente aqui de Bonn, onde temos uma sede da ONU que recentemente fizemos as sessões subsidiárias preparatórias para a COP, mas com uma saudade imensa do Brasil. Perfecto, maravilloso. Marcela, nos gustaría poder conocerte un poco más. No toda la gente sabe tu historia, de dónde vienes y por qué tu inspiración. Si nos podrías contar un poquito. É claro, eu sou de um território chamado Realengo, fica na periferia do Rio de Janeiro. E durante a minha adolescência, eu precisei, como muitos jovens periféricos, sair do meu território para acessar uma qualidade melhor de estudos. E eu percebi durante meu trajeto, né, indo para a escola e depois para a universidade, que quanto mais eu ia para as áreas nobres, mais árvores tinham lá. Mas quando eu voltava para a periferia, essas árvores sumiam. E isso me deixava muito inquieta, porque as árvores não eram só o direito às áreas verdes, mas também um ar melhor para respirar, espaços de convívio para a nossa saúde mental. E compreender que isso não era por acaso me aproximou da pauta de racismo ambiental, que é quando quem mora nas periferias não tem o poder de decisão sobre o que lá acontece. E aí, diante de uma urbanização desenfreada, nos sobra somente o concreto, os estacionamentos e os shoppings. Entendendo que isso não era justiça, eu me organizei junto a um movimento que pedia um parque verde em Realengo. E hoje esse parque verde existe por conta da mobilização dos moradores e se tornou também uma política pública na cidade do Rio, tendo diversos outros parques verdes hoje nas periferias e iniciando uma grande conversa sobre aquilo que a gente chama de justiça climática. Então, por conta da minha experiência local, eu começo a entender a importância da justiça climática para as juventudes periféricas e com a formação de produtora cultural, que é aonde eu me graduei, na Universidade Federal Fluminense, eu comecei a pesquisar sobre cultura e clima, sobre como as nossas práticas culturais influenciam positivo ou negativamente a nossa relação com a natureza. A partir de então, começo a fazer atividades no local, mas também pensando no estadual, no nacional e, por fim, no internacional, participando das conferências das partes, levando essa pauta do racismo ambiental como algo que precisa ser enfrentado nas cidades para que a qualidade de vida da juventude seja melhor. E é por conta disso que eu começo a me identificar como ativista climática. Qué buena experiencia, qué enriquecedor todo el camino que has recorrido, a pesar de lo joven que eres. Y hoy, desde esa visión más macro, ¿cómo ves las oportunidades de los jóvenes dentro de el activismo ambiental y lo que se puede lograr en esta crisis climática que estamos viviendo? Eu não só acredito, como eu vivo a experiência de estar com juventudes espalhadas por todo o mundo que lideram a ação climática no campo local e também levam para os tomadores de decisão soluções práticas e rápidas a serem tomadas que podem impactar diretamente a vida das pessoas que são desproporcionalmente afetadas pela mudança do clima. A mudança do clima ela não só acontece, ela é efeito de uma série de ações ou de inações feitas pelos governantes. Então, as decisões do campo internacional são importantes para influenciar justamente os tomadores de decisão que estão dentro dos países, dentro dos estados e dentro das cidades. Isso também acaba influenciando os diretores das escolas, acaba influenciando as professoras, influencia as crianças, as famílias, ou seja, todo mundo deve e pode ser envolvido
no diálogo, né, sobre mudanças climáticas, suas consequências e também sobre as soluções que podemos fazer de forma a promover mais educação climática e conscientização. Então, as juventudes, elas se engajam não por conta de um desejo somente de um futuro melhor, mas também pela proteção do presente, diante das ondas de calor, diante das enchentes, diante da desinformação, diante da queda das florestas. As juventudes indígenas, quilombolas, extrativistas, ribeirinhas e periféricas como eu, não tem outra opção senão olhar para a questão da causa climática como algo que nós precisamos compreender, mas também agir. E as juventudes agem no campo local e também levam para o campo global ideias e soluções que precisam estar no campo de decisão para que os tomadores de decisão se inspirem conosco. Porque muitos deles nunca saíram da sala fechada com ar-condicionado ligado, enquanto a maior parte das juventudes periféricas, negras e indígenas lidam a cada nova estação do ano a mudança climática na pele. Então é injusto a forma como cada um, né, diante da diversidade de contextos, lida com a mudança climática, mas, ao mesmo tempo, as ideias, as soluções, as mudanças culturais que nós fazemos em nós mesmos a partir, né, da mudança do clima é algo que me dá muita esperança para essa agenda no futuro. A minha esperança para a COP30 mora no ativismo das juventudes. Marcele, cuando hablas de esta pasión que tienes, de lo injusto que puede ser, ¿no? la crisis climática, ¿te sientes escuchada? ¿Sientes que estos líderes tomadores de decisiones con los cuales interactúas hoy escuchan? ¿Van a tomar acción por lo que se está requiriendo hoy? Eu acredito que ser escutada não é somente o nosso pedido. Nós queremos participar dos processos e fomentar uma mudança na governança global que protagonize o sul global, que protagonize as soluções baseadas na natureza, as soluções baseadas na cultura. E para que isso aconteça, nós precisamos estar inseridos em todos os espaços. E isso é algo que já temos juventudes muito qualificadas para fazer. Então, não adianta uma Marcele na presidência da COP. Nós precisamos de muitas Marceles. E nós temos muitas Marceles. Muitas mulheres negras, muitas mulheres indígenas, muitas juventudes periféricas falando da questão climática com a experiência vivida, mas também com a expertise técnica necessária para falar da agenda da transição ecológica, da transição justa, para falar de NDCs que causem real impacto no dia a dia da sociedade, para falar sobre a proteção dos oceanos, das florestas. Então, além de escutados, né, sentir ou não escutados, nós queremos que os adultos reconheçam que eles precisam da gente, pois a reinvenção da governança global também se dá através das novas ideias, das novas vozes. Então, se concordamos que a crise é também uma crise de imaginação, é necessário abrir as portas e os espaços para que as novas ideias, que estão também fundadas num ancestral, né, numa proteção ancestral, fazer, como diz Nego Bispo, esse início, meio e início de novo. Não é o fim do mundo, é a hora de reinventá-lo. Então, abrir a porta para que as juventudes estejam nos espaços de decisão e contribuam para a construção de solução é uma demanda urgente, não pelas juventudes, mas pelos adultos, porque eles precisam da gente nesse momento. Exactamente, mucha de esa innovación, de ese emprendimiento viene de las voces con mucha fuerza jóvenes como la tuya. Y en ese sentido, Marcele, ¿cómo ves la COP30 que va a ser en Brasil? ¿Cómo ves las oportunidades que hay para la juventud y para estas ideas nuevas? A COP30 ela é um desafio, mas ao mesmo tempo ela é uma grande conquista para a Amazônia, para o Brasil e para o sul global. Eu digo isso porque eu compreendo que, apesar dos desafios, a COP30 ela representa essa insistência da sociedade civil, das comunidades indígenas, dos defensores da floresta, em fazer com que o multilateralismo reflita em decisões que causem implementação, adaptação e proteção das pessoas. A COP ela não é uma agenda de negociação.
Ela é uma agenda de proteção das pessoas. Estão falando das nossas vidas. Portanto, queremos estar lá. E voltando para um país onde é possível se pensar em uma Green Zone ativa, em ações do lado de fora da conferência, eu acredito que a COP30 tem a entregar uma mensagem muito forte para o mundo, vinda das juventudes, vinda da sociedade civil, sobre as nossas urgências, mas como eu falei também sobre as nossas soluções, para que a COP não se resuma a mais uma sala fechada falando de parágrafos e chegando a acordos que na hora de cumprir ninguém cumpre. Nós precisamos de uma agenda forte e a COP30 se coloca à disposição a partir da presidência, mas também a partir dos movimentos sociais para enviar essa mensagem ao mundo de que a hora de agir é agora e que nós temos sim que repensar os formatos de produção, repensar a forma como está a governança global a partir do que a gente tem, que é o processo dentro da UNFCCC, que precisa ser protegido, respeitado e também acelerado. Então, queremos ver as respostas desse processo e é isso que a COP30 está pedindo através do espírito do mutirão, que é uma palavra em português, que fala sobre ação coletiva por um objetivo comum, mas em diferentes formatos. Então, como você, no seu país, na sua empresa, no seu negócio, na sua escola, na sua comunidade, está fazendo mutirão pelo clima, está fazendo mutirão contra a mudança do clima, está promovendo a educação climática. A COP ela é um marco, mas ela não é o objetivo final. Ela é parte de um caminho de mudança de consciência no Brasil e no mundo sobre a natureza y sobre la importancia de protegerla. Y hablando justamente de la naturaleza y de la importancia de protegerla, ¿cómo ves tú los pasos que se pueden dar, sobre todo en un país como Brasil, con la Amazonía, de la mano de la educación, de los recursos naturales, que has mencionado también, por ejemplo, de la bioeconomía, esta forma de tomar los recursos naturales, no destruir el entorno y poder llevarlos a productos que puedan ser después comercializados de manera justa? Eu acredito que o que eu aprendo enquanto uma jovem periférica e não da floresta, né, mas de comunidades urbanas, é que quando falamos de sociobioeconomia, também estamos falando sobre reconhecer as comunidades locais e aprender com elas. Então, toda a agenda que fala sobre natureza sem defensores da natureza é uma agenda que está fadada a ser capturada pelo capital, a ser capturada por ideias que não reconhecem os direitos da própria natureza. Então, falar de sociobioeconomia, para mim, além de falar, é claro, da importância do fortalecimento de quem trabalha com essa agenda, é falar sobre o cuidado e o respeito que precisamos ter com a natureza como alguém que tem seu próprio tempo. Não é possível fazer um rio que seca voltar à vida, assim como não é possível plantar uma árvore num dia e no dia seguinte ela estar produzindo sombra. Não é assim que a natureza funciona. E a sociobioeconomia e os defensores da floresta estão para nos ensinar que não é só sobre a economia que vem da natureza, mas a mudança social para produzir uma economia respeitosa com a natureza. Isso é o que eu aprendi com as juventudes que falam sobre a sociobioeconomia e é o que eu tenho para compartilhar como um valor que carrego comigo, de olhar para a natureza também como um ser de direito, respeitar as partes, as diferenças, a pluralidade das juventudes, mas também da natureza, dos biomas do Brasil e das diferenças de contexto de cada território. Isso é extremamente importante. ¡Qué buena lección! Qué buen aprendizaje, ¿no? Y cuando pensamos en la naturaleza, tiene tiempos distintos también, se tiene que cultivar mucho la paciencia, que parece que en un mundo tan acelerado como en el que vivimos, es difícil. ¿Qué es lo que a ti te lleva a tener esa paciencia, esa inspiración todos los días para seguir en un camino que buscas que ayude a tantos? Porque me imagino, hay momentos en los cuales te desilusiona, te cuestionas por qué estás haciendo lo que haces. ¿Cuál es la inspiração de Marcela Oliveira? Eu acho que a minha inspiração ela mora na compreensão do valor do coletivo. Então, quando me encontro com meus amigos e amigas do ativismo, quando eu estudo sobre os aprendizados das comunidades que estão fazendo a ação climática no campo local,
estamos todos com muita pressa e mesmo com pressa e diante de tantos desafios, continuamos em movimento. Então a minha inspiração, ela mora no movimento. Se as pessoas que estão sendo mais afetadas pela crise climática conseguiram idealizar um parque, fazer com que ele existisse, que foi a experiência que eu tive na minha vida, acho que eu não tenho o direito de olhar para a proteção da natureza e desistir de fazer isso, porque é cansativo, porque é difícil, porque temos muitos desafios e contradições. Quando nós pensamos em coletivo e damos valor ao movimento que estamos fazendo em prol de um futuro melhor para todo mundo, essa inspiração ela se torna não só algo que nos move, mas também um propósito. Então, a COP30 ela não é o meu objetivo final. O meu objetivo final, eu nem sei dizer qual é, mas eu quero continuar ao lado do ativismo que fala com a natureza, que fala da natureza, mas que fala das pessoas e com as pessoas, para que nenhuma agenda sobre nós seja feita sem a gente. Então, a minha inspiração mora um pouco nesse lugar, mora no coletivo, mora na minha grande rede de amigos e amigas, que está aumentando no meu novo cargo, mas no reconhecimento de que um dia eu sonhei um parque e esse parque se transformou em realidade. Eu quero que outros jovens e crianças e famílias possam sonhar espaços verdes, possam sonhar qualidade de vida e possam garantir isso em vida nos seus territórios, sem precisar se locomover para outro lugar para ter um espaço de lazer, sem precisar passar pelo que eu passei de ver as árvores diminuindo ao longo do trajeto. Isso é uma forma de pensar desenvolvimento ultrapassada. O desenvolvimento que nós precisamos tem árvores para todos os lados. O desenvolvimento que nós precisamos considera cidades para as pessoas e não para os carros. Então é esse movimento, essa transição de pensamento que me dá muita motivação. Se é possível tantos ativistas ao redor do mundo estarem engajados com essa agenda, com certeza é possível as grandes companhias e governos entenderem essa importância. Y para finalizar, Marcela, con esa misma energía, con ese mismo espíritu, con ese mismo ímpetu, si pudiésemos soñar con el ideal, con lo que más te gustaría, con lo que te sentirías realizada, el nombre de este podcast, y sí, o What If, ¿cuál sería esa idea? ¿Cuál sería ese logro, ese hito que a ti te llevaría a decir, lo hice? E se nós pudéssemos viver em cidades que fossem pensadas pra gente? Acho que seria muito legal. Uma cidade pensada pra gente se divertir, uma cidade pensada pra gente sonhar, uma cidade pensada pra gente conseguir se alimentar com qualidade, viver em coletivo, se manter em movimento. E se as cidades fossem pensadas para as pessoas? Acho que seria a minha frase. Muy linda. Bueno, ojalá que así sea, que no sea solo un sueño, no solo un easy, sino que logre concretarse. Marcela Oliveira, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tu activismo y por lo que están haciendo. Muchísimas gracias y por haberte dado el tiempo para conversar con Muito obrigada e deixo o convite para todos, todas, todes fazerem parte do nosso mutirão, que é uma prioridade para a presidência da COP30 e também para a nossa presidência jovem, fazer com que todo mundo se sinta convidado a fazer parte da grande mudança que nós precisamos para nós mesmos, para o mundo, para a natureza e para a governança global. Então, façam parte do mutirão onde você estiver, como você puder, fazendo a transição que o mundo precisa dentro do seu dia a dia, compartilhando informações sobre a COP30, sobre ativismo climático. Vamos falar da reinvenção do mundo e não só da crise que ele está passando agora. Então, vamos sonhar. Esse é o convite. Obrigada. Eso, vamos a soñar. Marcela Oliveira, muchísimas gracias nuevamente, que estés muy bien. Chao. Chao.